Olá, olá! Seja bem-vinda a esse vídeo, né, a essa aula maravilhosa que chegou até você. Eu tenho certeza que essa aula vai fazer diferença na sua vida, vai acrescentar mais na sua vida. Eu espero compartilhar nesse pequeno tempinho aqui com você coisas grandiosas para o seu amadurecimento. Sem mais delongas, quero me apresentar. Você que está me conhecendo pela primeira vez, meu nome é Angélica Thiago, sou casada com o pastor José Carlos. Tenho 3 filhos, né? A Antonella, de 9 anos, o José Carlos, de 7 anos, e estou grávida do João Carlos, né? Que está aí previsto para chegar o ano que vem. Então, sinto muito honrada de estar aqui compartilhando um tempinho com você, de conversar com você, e espero que essa aula acrescente na sua vida, ok? Vou estar lendo aqui algumas coisas com vocês e a gente vai conversando com cada tópico que eu trouxe aqui para você. Hoje eu quero falar os 5 conselhos para acelerar o seu amadurecimento, o seu processo de amadurecimento. Muitas vezes nós não entendemos o propósito da nossa vida, nós não entendemos para onde vamos, quem somos, o que fazemos e ficamos perdidas. Só que hoje eu quero compartilhar com vocês esse processo, a importância de começar o amadurecimento. Às vezes nós precisamos amadurecer, mas nós não sabemos por onde começar. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é a autenticidade, né? A sua biografia. Quem é você? Quem é você que está assistindo esse vídeo? Qual é a cor que você gosta? Qual é a comida que você gosta? Qual é o seu passeio favorito? Qual é a sua história? Sabe qual é o problema? Que ao decorrer da nossa vida, ao longo da nossa jornada, nós começamos a esquecermos quem somos de fato. Esquecemos a nossa personalidade, o nosso gosto, esquecemos de fato quem somos nós. Nós estamos tão preocupadas, né, em perceber e olhar para o outro, que esquecemos de olhar dentro de nós, né? Nós esquecemos de olhar a nossa biografia, a nossa história, da onde a gente veio, o que a gente viveu para chegar até aqui. Esses dias eu estava pensando, o engraçado é que muitas vezes nós esquecemos, né, o que foi acontecendo na nossa vida, os processos que nós fomos vivendo, as coisas que fomos realizando, e nós vamos esquecendo de tudo isso. E a gente vai enterrando, colocando para debaixo do tapete. E chega um momento das nossas vidas que acontece alguma coisa e a gente pensa assim, poxa, olha o tanto de coisas que aconteceu comigo, né? O tanto de coisas que eu fui realizando. Esses dias eu tava mexendo numa agenda, porque eu amo, sou apaixonada em ficar carregando agendas assim. E teve um dia que eu escrevi, foi em 2013, eu escrevi os meus sonhos, né, os meus desejos para o ano de 2014. E lá eu coloquei um monte de coisa. Coloquei as coisas que eu queria realizar, os meus sonhos, as minhas metas. E, gente, sabe o que aconteceu? Quando eu fui olhar, eu tava arrumando meu caderno agora, esse ano, e eu achei, né, essa listinha de desejos, de sonhos, lá no meu caderno, misturada com um monte de coisas. E eu falei assim, olha só, né, que interessante. Porque aqui dentro tem coisas valiosas e eu percebi o tanto de coisas que foram acontecendo na minha vida, o tanto de realizações, de coisas maravilhosas que foram acontecendo. E é assim também na sua vida. Eu tenho certeza que se você for olhar, se você for ver a sua biografia, você começa a ver de fato tantas coisas boas acontecendo na sua vida. Coisas que às vezes você jamais imaginou que iria acontecer. Então, a importância do amadurecimento nas nossas vidas, os 5 passos para a gente poder amadurecer cada vez mais, é reconhecer quem somos, a sua autenticidade. Quem é você? A minha pergunta para você hoje é: quem é você? Anote aí num papel. Quem sou eu? Eu sou a fulana que gosta de desenhar, que come comidas saudáveis ou que gosta de passear. Eu sou aquela que gosta de estar com a minha família. A minha cor favorita é o rosa, é o verde, é o preto.
Quem é você? Nós precisamos entender isso para o nosso amadurecimento, porque quando entendemos quem somos, aí sim vivemos um processo de amadurecimento. O segundo passo para você amadurecer é deixar a comparação de lado. Gente, isso é algo que todo mundo fala, né? Não se compare, não olhe a vida do outro, mas nós vivemos uma geração, uma época de comparação extremamente forte. São poucas as pessoas que vivem hoje em dia, que não entra no Instagram, olha a vida do outro, deseja aquilo que o outro está comendo, deseja a roupa que o outro está vestindo. Nós vivemos num mundo tão forte nessa questão de comparação, de olhar para a vida do outro e querer aquilo que é do outro, que hoje em dia as mulheres, né, as blogueiras, essas pessoas famosas, elas estão cada vez mais ganhando dinheiro só pelo fato de usar uma roupa, de mostrar uma comida no seu Instagram ou de fazer uma propaganda de alguma coisa. Por quê? Porque o ser humano ele já olha aquilo e automaticamente ele já deseja aquilo que está com a outra pessoa. Ah, Angélica, isso é errado? Não, não é que é errado, porque muitas vezes você vai ver uma dica boa de alguém e isso não é comparação, né? Você vai ver alguém dando uma dica de uma comida, de um passeio e às vezes você vai querer fazer. Só que nós vivemos num mundo onde as pessoas se sentem inferior, né, se sentem mal, se sentem desvalorizadas, se sentem incapazes, porque vivem num mundo onde a comparação está gigantesca. E nós precisamos entender a nossa jornada. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. O problema é que a gente olha para a vida do outro e aí a gente quer viver a vida do outro, né? A vida do outro é mais bonita, acontece mais coisas. Só que a gente precisa entender que nós olhamos só o superficial. A gente não sabe o que acontece na vida dessa pessoa no dia a dia. Quais são as lutas que essa pessoa tá passando, o que essa pessoa tá enfrentando. Hoje você tá me olhando aqui, mas você não sabe o que eu passei hoje, as dificuldades que eu enfrentei, você não sabe a minha história. E cada um tem a sua história, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua jornada. E nós não podemos ficar focados só naquilo que a gente vê superficial. Então, muitas vezes, a comparação, né, a vontade de alcançar os resultados de outras pessoas é tão grande que a gente esquece de alcançar os nossos próprios resultados. A gente esquece de alcançar a nossa própria jornada. Então, para amadurecer, para viver esse processo de amadurecimento, você precisa deixar a comparação de lado e entender que cada um tem uma história. Cada um tem uma jornada, cada um tem a sua cruz que carrega. Então, não queira viver a vida do outro, porque você não sabe a cruz que essa outra pessoa está carregando. Entende? Faz sentido isso para você? Então, nós vivemos nesse mundo de comparação, nesse mundo onde tudo é belo ao nosso redor e só a nossa vida que não é bela. Só que, às vezes, nós estamos vivendo melhor do que aquela pessoa que a gente tanto olha, que a gente tanto tem desejo de ser igual, de fazer igual. Então, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, viva longe da comparação. Terceiro passo aí para você, a terceira dica para você nessa aula rápida de hoje é: dê o primeiro passo. Gente, para uma vida de amadurecimento, para uma vida de crescimento, nós precisamos dar primeiros passos. Não adianta a gente ficar parado, não adianta a gente parar e dizer: já fiz tudo que eu deveria fazer, agora não tem mais nada para me fazer, não consigo fazer as coisas e travar. Sabe qual que é o problema de nós, seres humanos? É que quando a gente vê que algumas coisas não dão certo na nossa vida, a gente para, a gente trava. Quer um exemplo? Às vezes você coloca como meta todos os dias fazer atividade física. Todos os dias eu vou fazer atividade física, eu vou levantar, eu vou ir para academia, ou eu vou fazer uma caminhada, ou alguma coisa. Você coloca isso como objetivo de vida. Só que aí o que acontece?
Você vai uma, você vai duas, você vai três, você vai quatro, 6 vezes. Na sexta vez, você vai. Aí na sétima, você acorda cansada, desanimada e fala assim: ah, hoje eu não vou. Hoje eu não tenho condições de ir, hoje eu não tô com força, aí você não vai. Aí na oitava vez, a mesma coisa, não dá certo, o horário, acontece algum imprevisto, você não vai. Aí na nona vez, outro imprevisto, outra coisa acontece e você não vai de novo. Aí sabe o que acontece na nossa cabeça, no nosso subconsciente? Ah, não vale a pena mais, não vou fazer mais atividade física, eu não tenho compromisso, eu não consegui, perdi tudo. Só que aí você esquece das 6 vezes que você foi, que você conseguiu. Esse é o nosso problema, a gente esquece, né, das nossas conquistas, a gente esquece às vezes que a gente conseguiu cumprir por causa de erros. Gente, quando a gente erra, quando algo acontece que sai do nosso planejamento, não significa que você tem que abandonar todo o barco e sair do barco e deixar o barco ali afundando, não. O que você precisa fazer? Se você percebeu que o negócio não tá legal, se na nona vez você olhou e falou, poxa, já tem 4 dias aí que eu não vou, então eu vou começar a ir de novo, eu vou de novo, eu não vou parar, eu vou começar, eu vou continuar o meu processo. O problema é que a gente desiste no meio do caminho e não sabe andar, não sabe continuar, né? Não sabe continuar seguindo e fazendo o que deve ser feito, né? A gente tem que entender que é sem pausa, né? Sem pressa, sem pausa. Não precisa ter pressa, não precisa acelerar o processo da sua vida. Você apenas tem que continuar, um dia após o outro. Não deu certo? Tudo bem, não deu certo hoje. Entenda os seus limites, entenda que muitas vezes a gente não é perfeita e continua, né? A gente vai indo um dia após o outro, né? Dê sempre aquele primeiro passo, continue sempre caminhando, buscando o caminho percorrido para você, o caminho do seu processo de amadurecimento. Né? Esse é o principal foco. Você tem um caminho a ser percorrido, então vá em direção a ele, né? Dê o primeiro passo. Outro exemplo também que eu vejo muitas mulheres conversando comigo, às vezes muitas mulheres trazem isso para terapia, é que, Angélica, eu não sei tomar uma decisão na minha vida, eu não sei o que fazer, eu não sei aonde ir, se eu devo fazer isso agora, se eu devo esperar mais. E a gente precisa entender que a nossa vida, muitas vezes, nós estamos adiando oportunidades, nós estamos adiando coisas boas nas nossas vidas, pelo fato do medo de dar o primeiro passo. Uma coisa bem simples às vezes hoje você tem vontade de começar um negócio diferente, né? Com vontade de abrir uma empresa ou de começar algo na sua casa, algo diferente, né? Você quer começar a empreender, a fazer algo para sua vida como empreendedora, né? E às vezes você tem dificuldade de tomar essa decisão. Ah, será que vai dar certo? Será que se eu for fazer isso, se eu for trabalhar com isso, vai dar certo? E a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa dar o primeiro passo. Porque se você sempre ficar nessa de, e se, será, como, talvez, você nunca vai sair do lugar. Então, aprenda a dar o primeiro passo. Muitas vezes, esse primeiro passo pode ser que seja errado, pode ser que seja uma decisão errada, pode ser que lá na frente não aconteça, não saia da forma como você esperou, só que você tentou. Às vezes, a gente erra por falta de tentar. E aí, quando a gente erra por falta de tentar, a gente sempre vai ficar perguntando, será que poderia ter dado certo? Será que se eu tivesse abrido a minha empresa, eu estaria prosperando? Então, a gente precisa não ter medo de dar os passos nas nossas vidas e entender que se a gente errar, a gente vai sim voltar e refazer novamente. A gente vai aprender com o nosso erro e vai melhorar. Então, para ter amadurecimento, para crescer, aprenda a dar o seu primeiro passo.
Aprenda a sair do lugar, sem ter que ficar com medo, sem ter que ficar esperando algo fabuloso acontecer. A gente precisa entender isso. Em quarto lugar, para o nosso amadurecimento pare de querer consertar os seus pais. Gente, como é algo assim incrível quando a gente fala sobre esse ponto. Se eu pudesse gravar um vídeo só nesse tópico aqui, a gente ficaria mais de 1 hora conversando sobre isso. Muitas vezes nós estamos desgastando a nossa energia. A gente tá saindo do nosso foco de crescimento, de vida, por querer, né, mudar os nossos pais, ou transformar os nossos pais, ou fazer alguma coisa na vida deles. Hoje em dia, a gente pode perceber muitas pessoas, antigamente não era falado tanto, mas hoje nós podemos ver muitas pessoas tendo mais a consciência de pais que fazem mal para os seus filhos do que o bem. E às vezes é difícil falar sobre esse assunto, é difícil alguém abrir, né, esse assunto. Só que, infelizmente, nós vivemos numa época onde encontramos pais que às vezes não buscaram conhecimento, não buscaram crescimento, pais que estão ali presos nas suas próprias limitações, pais que estão presos nos seus próprios dificuldades, desafios, e acabam interferindo na vida dos seus filhos já adultos, né? Filhos que às vezes já são maiores de idade, filhos que talvez já são até casados, e esses pais começam a entrar na vida dos seus filhos de uma forma até doentia, de uma forma que os seus filhos sintam, como eu posso dizer, sufocados, né, por terem pais assim. E aí, né, a gente vive numa geração que a gente precisa amar os nossos pais, a gente precisa aceitar tudo, porque são os nossos pais. Só que as coisas não são bem assim. Se você aceita tudo, se você engole tudo, você vai acabar vivendo um atraso de vida. E a gente não pode viver esse atraso de vida, porque você precisa crescer. Nós precisamos crescer dia após dia. Então, quando existe um erro, quando existe uma falha, se essa falha ela não é mudada, se essa falha ela não é melhorada através de uma conversa, através de um pedido, a gente fica totalmente desobrigado a ter que aceitar essas falhas. Só que o que acontece é que os filhos, eles querem mudar os seus pais. E aí, quando os filhos querem mudar os seus pais, mudarem o comportamento, o jeito dos pais, esses filhos acabam se desgastando, perdendo todas as suas energias e tirando o foco da sua própria vida. Então, o meu conselho para você hoje, para o seu amadurecimento, para o seu crescimento entenda que você cresceu, seus pais estão ali. Você tem a sua vida, os seus pais têm a vida deles. Você decidiu sair de casa, construir sua família, sua carreira, seus filhos, então agora é a sua vida. Deixe com que os seus pais tenham a vida deles. Então, aprenda, né, a tirar esse laço que muitas vezes as famílias criam, né, que vocês são obrigados a estar todos os dias junto, a ligar todos os dias, a dar satisfação de tudo. A vida não é assim. Cada um tem a sua vida. E você não pode mudar os seus pais e nem seus pais podem mudar você agora. Cada um vive o seu amadurecimento. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ficar livre para o amadurecimento, sem aquele peso nas costas, achando que a gente é obrigado a ter que mudar todos e todo mundo e o mundo inteiro. E as coisas não é assim. Viva a sua vida, viva o seu amadurecimento. Cada um tem o seu processo. Então, os seus pais têm o processo deles. Você não é obrigado a mudá-los e nem eles é obrigado a mudar você. E isso é ponto final, entende? Então, esse é um ponto que eu quero deixar aqui essa observação.
né? Às vezes a gente não entende que para amadurecer nós precisamos o quê? Entender que nós não somos mais filhinhos e filhinhas de papai e mamãe. A gente já cresceu, a gente já evoluiu, a gente precisa tomar as nossas próprias decisões, a gente precisa crescer e evoluir sozinhos, né? Você não depende mais de mãe e pai para evoluir. Às vezes tem pessoas aí de 40 anos, 45 anos que depende da opinião do pai e da mãe, que liga para o pai e para a mãe e fala: será que eu faço isso? Será que eu não faço? Aonde eu vou? Para onde eu vou? E não é assim. Você já é adulto o suficiente para tomar as suas decisões. E a gente precisa entender que amamos os nossos pais sempre serão os nossos pais, só que cada um com a sua vida, cada um com as suas responsabilidades. E último ponto, né, que eu quero falar com vocês é que é algo extremamente importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução, é que muitas vezes, né, a gente esquece que a velocidade das coisas, a gente foca muito na velocidade de como que vai acontecer e a gente esquece o processo das coisas. Então, o quinto ponto e último para a gente encerrar essa mini aula é: não foque na velocidade, mas priorize o processo, ok? Não foque na velocidade. O importante aqui não é em quanto tempo as coisas vão acontecer na sua vida. O importante aqui não é em quanto tempo as coisas vão começar a dar certo para você na sua carreira, na sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida com seus filhos, no seu amadurecimento. Aqui não é velocidade, mas aqui é o processo, né? A constância. A gente precisa entender que manter o ritmo sem parar e sem acelerar é o segredo do sucesso, né? A gente precisa manter um ritmo ao longo da nossa vida sem parar e, né, não querer acelerar o processo. O problema é que a gente fica tão ansiosas, com tanta vontade de acontecer muitas coisas nas nossas vidas, que a gente começa a acelerar o processo do nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. A gente não dá valor, né, às coisas mínimas, às coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia. A gente já quer ver o quê? O grande, né? A gente não percebe que você tá ali buscando os seus filhos na escola, isso já é algo maravilhoso, né? Já é algo perfeito. A gente já quer ver o quê? O processo. A gente já quer ver os nossos filhos grandes, evoluídos, estudados, formados e tudo perfeito. E as coisas não são assim. Viva o processo, uma coisa de cada vez. Tenha ali aquela sensação de buscar os seus filhos na escola, de levá-los à escola, de ensiná-los a fazer uma tarefa. E depois você vai viver. E depois você vai viver aquele processo, né? Depois você vai viver aquilo que aconteceu, né? Você vai ter como eu posso te dizer, você vai ter o bônus, né, de todo o resultado. Então, não queira acelerar os processos da sua vida, né? Viva cada um de uma forma tranquila, né? Sem pausa, sem pressa. Viva cada momento como se fosse o último, né? Desfrutando daquele momento. Uma coisa, eu vi esses dias alguém dizendo que as pessoas hoje em dia elas estão tão corridas, com tanta vontade de acelerar o seu dia, a sua vida, que quando elas sentam para comer, elas nem reparam aquilo que elas estão comendo. É tão corrido que a pessoa vai lá, ó, come, e nem olha para sua comida, para a cor do seu prato. Às vezes o prato só tá branco, né? Só o arroz. E a pessoa esquece de olhar ali, de ver a importância dos detalhes, né? Da cor, da beleza. Então, a gente precisa desacelerar. O mundo está muito acelerado. Por isso que hoje em dia existem muitas pessoas com ansiedade, pessoas que desenvolvem uma depressão, pessoas com pânico, pessoas com vários transtornos. Por quê? Porque elas querem sempre acelerar o processo da vida e esquece de viver uma vida leve, tranquila, sem acelerar. Então,
para você viver o amadurecimento na sua vida, aprenda que a gente precisa entender que há um ritmo, e esse ritmo é sem parar, sem pressa, sem acelerar, até chegar no seu processo, no seu objetivo, ok? Então, essa foi uma pequena aula hoje para vocês, algo simples, né? Algo que eu deixo de coração. Se você gostou, se você de alguma forma fez sentido para você essa aula, passe para outra pessoa, compartilhe com alguém. Talvez alguém precisa ouvir esses conselhos, essas dicas para o crescimento, para o amadurecimento. Então, compartilhe esse vídeo. Você também que às vezes deseja começar uma jornada de terapia, né, de algo novo, de uma mentoria, estou à disposição. Pode entrar em contato comigo para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, né? Esse é o meu foco, meu objetivo é poder cada vez mais compartilhar com vocês, compartilhar, né, esse crescimento com vocês. Então, um beijo e até mais. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.